A identidade, ela tem 7 camadas. Uma das coisas que mais tem mexido comigo é que todo dia tem morrido pessoas na Terra e elas não descobrem nada sobre elas. Então, uma coisa que, se alguém falasse isso para mim, me incomodaria muito. Eu não sei se você vai ficar incomodado, mas eu nem te conheço, a maioria de vocês. Eu sei mais sobre você do que você mesmo. E o fato de eu te falar isso com a maior tranquilidade do mundo, é só você abrir a boca perto de mim que eu te mostro. Quando você se descobre, você ganha um poder na Terra. O poder de olhar para a pessoa e falar assim: você não está vivendo o que você nasceu. Identidade, se eu falar alguma coisa sobre você, você nem vai acreditar. O fato é que se Deus descer aqui agora, pessoalmente, como ele descia no Éden com Adão, e falar para você, olhando no seu olho: acredite que eu vou te falar, você não vai acreditar. Você sabe por quê? Você quer uma prova? Fala assim: me prova. Ele falou para Adão, Adão não acreditou. Falava todo dia assim, ó: você é minha imagem e semelhança. O Adão ouviu da boca dele e não acreditou. Então eu vou te explicar os processos. Você vai anotar essas 7 camadas e vai dar uma destravada na sua cabeça que você não tem ideia. A primeira camada chama projeto. O que significa projeto? Você vai escrever assim, ó: aquilo que Deus fala que eu sou. É a camada 1. Quando você aceita isso, você já destrava a sua vida. Se você quiser, na Bíblia, está lá em Gênesis 1:26. Quando eu ouço e concordo com o que Deus fala sobre mim. Só isso. Essa é a camada 1. O que é essa camada 1? Deus tem um projeto. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês têm bons projetos para os seus filhos, sim ou não? Eles não vão seguir o que você quer, sabia disso? Mas se vocês tiverem um projeto excepcional e eles entenderem esse projeto, eles vão andar em unidade com vocês para tocar esse projeto. Presta atenção, Deus já falou quem você é. Não precisa acreditar em nada que alguém fale e que essa fala seja contraditória àquilo que Deus falou, porque ele não acha, ele tem certeza. Ele te conhece antes da fundação do mundo. Põe isso na sua cabeça. Então, a primeira camada, fala assim comigo, é o projeto. Projeto é a primeira camada. Só o fato de eu aceitar aquilo que ele já falou sobre mim, eu destravo. Só que eu não completo essa camada. Você tem que entender uma coisa: ouvir sobre todas você vai ouvir, mas o segredo está aqui, ó. Apesar de ouvir, se você não tiver experiência, não tiver resultado nela e não encher ela volumetricamente, você não passa para a segunda camada. E assim você não passa para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta. Tem gente que fala assim: irmão, mas para que esse tanto de camada? 7 camadas para chegar até na barriga e tirar o neném, só para você lembrar. Corta 7 peles. No seu cérebro, 7 camadas. No dia, na semana que Deus criou, 7 dias. Cuidado com 7. Anota o que significa 7. Plenitude. Cuidado com esse número. Esse número é uma coisa que mostra assim, ó, está completo. Então vai pegando aí. A primeira camada é o projeto. Deus falou, acabou a conversa. Presta atenção numa coisa: se Deus já falou, já é. O fato de você não experimentar é culpa sua. Pode ficar em paz, tá? Ele já falou. Fala assim comigo: se ele já falou, já é. Não precisa você pôr a mão nisso mais, já está feito. Ele não vai ver se vai liberar, já liberou. Alguns de vocês não entendem tipologicamente que Jesus, ele já tinha sido ofertado lá na saída do Éden, lá com Abraão oferecendo Isaac, e toda vez que o cordeiro aparecia, era Cristo. E alguns caras: não, mas Cristo vai chegar aqui. É tudo por ele e para ele, já estava acontecendo, já é. Jesus não apareceu no dia que ele nasceu com a Maria, já é. Quando você entende o que já é, você vai conseguir ver ele em tudo. Aí vai fazer uma diferença violenta na sua cabeça. Mas vai pegando. Camada 2, anota aí. Autoimagem. Autoimagem. Auto com U. Autoimagem. O que significa essa camada? É como eu me vejo. 80% do mundo tem problema com autoimagem. Eles fingem que acreditam na camada 1, no que Deus falou. Não tem experiência, mas finge que acredita. Camada 2, visão distorcida sobre você mesmo. Agora anota para você saber o que é autoimagem. É o que as pessoas que confiam disseram sobre mim. Autoimagem não é você que criou, é a forma que você se vê pelo que as pessoas que você mais confia falou sobre você. As pessoas que você confia, você não pede o passaporte para elas entrarem dentro do seu cérebro. Já está aberto. Não tem aduana para eles passarem.
Então as pessoas que você mais ama e confia, elas são as únicas que te machucam. E não quer dizer por ser seu pai e sua mãe, você tem que acreditar no que ele está falando. Sabe o que você tem que fazer? Com sabedoria. Vou destravar aqui, um monte de gente não vai entender nada. Calma, calma. Fala assim comigo. Shhh, calma. Não é desonra você perguntar para sua mãe, para o seu pai a intenção ou por que ela está falando isso. Só amigos de Deus fazem perguntas para Deus. Se pode perguntar para Deus, pode perguntar para o seu pai e para sua mãe? Vocês aprenderam que não pode perguntar, que é desonra, isso é uma mentira. Quem não gosta de pergunta é gente que não tem resposta. Então, pessoas que são livres, elas não têm problema nenhum com pergunta. Só que você pega um religioso e faz uma pergunta. 2 vezes que você perguntar uma coisa que ele não tem resposta, ele já vai te categorizar e vai mandar você para o Hades. Vai falar assim, ó, esse é rebelde. Como é que é o rebelde da nova geração cristã? Faz 3 perguntas que eu não tenho resposta, você já é rebelde. Esse é o problema. Então, na camada 2 de autoimagem, essa formação não foi provocada por você. Essa formação de imagem é tudo que disseram ao seu respeito. Pessoas que você não confia, não formam a sua autoimagem. Só as que você confia. Autoimagem, camada 2. O que você tem que fazer com a camada 2? Equalizar ela com a 1. A forma que eu me vejo tem que ser do jeito que Deus me vê. Contar um segredo sobre a forma que Deus vê vocês vão destravar uma coisa muito louca. Vocês não vão conseguir olhar para ninguém mais e sentir que ninguém é feio. Anotar, chama compaixão. Se todos nós somos imagem e semelhança dele, a pergunta para você é, quem é feio? Peita o Jeová e fala, esse aqui você não soube fazer. Vai lá você e fala assim, ó, o seu croquis na criação está errado, deixa eu pegar a minha poderosa mão e escrever de novo e falar, ela é feia. Vai você peitar ele. Você quando fala assim, por exemplo, o dia tem 24 horas, eu queria que tivesse 40. Vai você peitar o Criador do céu e da terra, quando ele fez o círculo, quando ele fez as estações, ele não pediu sua opinião. O fato de você ser um bagunçado não quer dizer que Deus está errado no que ele fez. A bagunça é só sua. E a maioria de vocês já desejaram que o dia tivesse 30 ou 40 horas, para a sua enrolação ser maior ainda. O Criador do céu e da terra fez tudo perfeito. Eu amo falar isso. Ele só te fez no 6º dia, porque ele não quer saber da sua opinião. Então, se ele fizesse você no primeiro dia, você fala, o sol está quente. Isso é o quê? Esse animal não gostei. Ele fez tudo primeiro e falou, agora eu vou pôr você para você dominar. Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer coisa que foi feita antes do 6º dia é dominada. A maioria de vocês são dominados. Parecem alguma coisa que foi feita no 5º dia. Eu vou falar uma coisa sobre identidade, você vai chocar agora. Está pronto ou não? Vocês são animais? Isso é mentira. Essa é a maior mentira que o MEC ensina. E é mundialmente por causa de Darwin, por causa desses caras lá, Marx, esses caras mais nada a ver do mundo. Sabe por que eles falam isso? Para você ficar distante da identidade do Criador. Animais, aprenda, foram feitos no 5º dia. Homens, imagem e semelhança do Criador, foram feitos no 6º. Se você acredita que você é um animal racional, avisa para todo mundo. Eu fui feito no 5º dia. O Pablo e a galera que sabe da identidade foi feito no 6º. Aí você fala, isso é só crença. Não, se você é do 5º dia, você é dominado. Se você foi feito no 6º, você domina sobre todas as coisas. Foi assim que ele falou. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando você entende a sua identidade, você fica putaço, mano. Você fala, diabo, eu não vou te dar comida. Você não é passarinho para ficar aqui perto de mim. Então, a segunda camada, fala assim, segunda camada é autoimagem. Terceira camada, autoconhecimento com U. Por que é com U? Porque diz respeito a você. Autoconhecimento. Essa terceira camada ela é chocante. É o que Deus fala. Autoconhecimento é pular para dentro de você. Existem bons caminhos para você pegar para frente, para trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para vários lados. Tem 360 graus de direção, mas aprenda uma coisa, só tem um único caminho. Você aprendeu aqui na igreja, qual que é o único caminho? Qual o nome da pessoa? Fala assim, para dentro. Aonde que Jesus mora? Do seu interior fluirão? Aonde que, esse para dentro, você está entendendo o que é ou não? Então, eu vou te explicar de novo. Pula para dentro, rompe dentro de você, porque quando você romper esse rio, aonde você pisar, você derrama o rio, aí o lugar prospera. Presta atenção numa coisa, essa camada para mim, ela é mais bruta que existe, porque ninguém pode fazer nada por você. Deixa eu te explicar. Na camada 1, Deus fala, você é isso. Na camada 2, seu pai e sua mãe falarem, seu irmão, sua professora, você é isso. Na camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer.
Anota assim, camada 1, Deus falou. Na camada 2, meus pais e parentes e professora falou. Na camada 3, ninguém vai falar nada, eu vou ter que fazer. Romper limite não rompe com palavras. Para romper limite, rompe com ações. Uma das maiores crenças que a gente aprendeu dentro de igreja, presta atenção na crença, maior é o que serve. Essa frase é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Aí você aprende errado. O que você pensa? Eu vou varrer o chão por 20 anos, porque o maior aqui é o que serve. Deixa eu te explicar uma coisa. Maior é o que serve, é o que continua crescendo em graça, sabedoria e entendimento, e ele começa a servir famílias, ele começa a servir cidade, ele começa a servir nação. Ou então ele começa a servir o mundo inteiro com o próprio sangue. Maior é que serve significa crescer em servidão. Lembra de servidor de computador? Servidores bons servem mais pessoas. Quando você fica travado por 10 anos servindo só um, você está fazendo alguma coisa errada. Só que é o seguinte, se você não romper o que está aí dentro, você não vai para lugar nenhum. Romper, não falhei. Que bom que você falhou. Isso chama humanidade. Está tudo top, por enquanto. Agora, quando você vê alguém que não falha, tem alguma coisa errada. Fraude. E aí que está a graça do evangelho. Que Jesus está preocupado com o seu pecado? Não. Se você olhar para todos os homens de Deus, Deus nunca focou no pecado. Deus foca só na amizade. Eu sei que corre dele quando peca. Só isso. Camada 3, fala assim comigo. Autoconhecimento. Camada 4, anota aí. QI. É o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. Os seus cálculos complexos, as suas tomadas de decisão, tudo é químico. Só a parte química do corpo é o cérebro. QI é consciente intelectual. É o raciocínio. Pablo, eu posso confiar nele? Jamais. Pablo, mas eu tenho que desenvolver ele? Sempre. O seu raciocínio determina suas tomadas de decisão. Tomar decisão, você tem que sim romper isso. Sabe por quê? Porque essa é uma das esferas do ser triuno. O corpo é uma das esferas do ser triuno. Só que tem um negócio, um monte de gente ignorante quer falar assim que não presta. Chama o cérebro de carne. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que no Éden chamava corpo, depois do pecado chama o quê? Carne. Só que o seu cérebro é uma máquina para você usar. E o cérebro vai inclinar você sempre para o pecado. Agora eu vou te explicar tecnicamente. Vocês querem saber o porquê ou não? O cérebro só vai inclinar você para o pecado porque tem um viés cognitivo cerebral, que é o raciocínio, ele pende seu cérebro para a esquerda, para a razão. Por isso que na palavra está escrito assim, ó, o coração do tolo pende para a esquerda. O coração do tolo inclina para a esquerda. Ou seja, se você quer andar só na razão, só nessa camada, você vai ser um tolo. Porque se alguém te bater, você quer bater de volta. É o que Jesus ensinava o tempo inteiro. Não reaja. Se alguém te pedir um negócio, usa o lado direito, lado emocional. Pediu para andar uma milha, anda 2. Pediu para te dar um tapa na cara, dá o outro lado. Isso é alguém que tem sabedoria. Anota o número, a camada número 5. Chama QE, consciente emocional, ou seja, sua alma. Aprenda uma coisa. Lá em Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto, a primeira coisa que o diabo falou para ele foi o quê? Você está com fome? Transforma essa pedra aqui em pão. E usou a palavra ainda, aos drives. Por quê? Porque você vai dar uma ordem. Ele usou a palavra, pá! Aí o diabo falou, Jesus falou o quê para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, não da sua. A sua não interessa o que você fala. O que o diabo acabou de fazer? Afetou Jesus na camada 4, no corpo. Ele falou, vou pegar ele rapidinho, quer ver? Transforma essa pedra em pão. Aí o que aconteceu? Ele falou, não. Aí ele foi dar mais um passo, o diabo falou, no corpo ele não vai cair, porque ele está firme. Foi na camada 2. Falou o quê? Por que você não pula daqui? Aí Jesus, era uma boa para fazer uma cena de Hollywood, né? Só que ele lembrou da palavra. Na palavra ele falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quem tem governo mental lembra de novo de quê? Da palavra. E ele soltou a palavra na cara do diabo. O diabo queria derrotar ele na alma, no governo da vida dele. Fala assim comigo, a alma é dividida em mente, vontade e emoção. Quem governa, vontade ou emoção? Nenhum dos dois. Fala assim comigo, quem governa é a mente. Então vai pegando. Quando Jesus passou a fase 2, está checado, validado. Vamos para a fase 3. Vem cá, Jesus, eu vou te mostrar todos os reinos da terra. Ele ia estragar a 6ª camada de Jesus e ia interromper o processo do Messias. O que ele fez?
Dá uma olhada nesse holográfico. Ele jogou todos os reinos da terra. Naquele momento, Jesus foi trasladado com ele, se você não prestou atenção. Aí ele mostra todos os reinos e fala assim, tá vendo esses reinos? É o seguinte, é tudo seu se você me adorar. O que Jesus fez? Usou a palavra de novo. Somente a um Deus adorarás e prestarás culto. Acabou a conversa. Então, na sexta camada, anota aí a sexta camada, chama QS, consciente espiritual. S de inglês, o espiritual, por isso que não tem um E. Consciente espiritual é a camada do propósito. Toda vez que o diabo vier, ele vai mandar um se. Quem que é programador? Tem alguém que é programador? Tem um se na programação, né? Igual, se essa fórmula foi isso, então tal coisa. O diabo usa só essa fórmula, se. Ele fala, se você é isso, então faz isso. Se você tem dúvida do que você é, você vai cair na pegadinha dele. Alô, presta atenção que eu estou te falando. Se o diabo falar se para você, não vou fazer isso aqui não, deixa para lá. Quando ele ouve da boca de Deus, esse é meu filho amado, aí não tem dúvida nenhuma da camada 1. Presta atenção. Quando Jesus desceu na água e levantou, ele ouviu a voz. Esse é meu filho amado. E a minha alma tem muito prazer nele. A camada 1 fez assim, ó. Encheu. Aí agora vamos aonde? Para o deserto. Aí está cheio. Dá para atravessar 40 dias o deserto com essa palavra. Aí ele foi. Autoimagem. Quando ele começou a sofrer, não tinha ninguém para conversar. Ele só lembrava o que a mãe dele, a mulher mais santa que pisou na terra, Maria, falava, homem de Deus, fruto do Espírito Santo, você é vencedor. A mãe dele falava isso para ele. E aquilo no deserto foi enchendo Jesus. Realmente eu sei quem eu sou. E aí na terceira, que é autoconhecimento, anota desse jeito assim, ó. Deserto é o lugar do autoconhecimento. Quer pegar ou não? Abraão, Davi, todo mundo que você conhecer teve que atravessar um deserto para romper os limites. Aprenda um código com Jeová, moço. Nunca vi na história bíblica alguém que moveu montanhas e quebrou pau na geração dele sem ter saído do lugar. Nunca vi. Essa camada de autoconhecimento, você precisa pular para dentro de você e romper isso. Só que eu vou te contar uma coisa. Só rompe isso aí no deserto. Você tem que entender uma coisa. A camada do autoconhecimento não depende de fala de ninguém. Depende de você atravessar aquilo que Deus mandou você fazer. Põe isso na sua cabeça. Não adianta ninguém falar nada para você na camada 3. Não vai adiantar. A camada 4 você vai ter que pôr seu corpo para agir. Na camada 5 você vai ter que pôr sua mente para governar seu corpo. Na camada 6, que é o propósito, você vai ter que ter relacionamento com Deus e você vai ter que colocar isso num propósito que vai governar sua alma, vai governar seu corpo e vai governar todas as outras camadas. Aí falta só mais um. Mas por que é tão complexo assim? Pergunta para o Jeová, moço. Ele podia ter feito o dia todinho em um dia. Ele podia ter criado a terra em um dia e parado. Por que ele criou em 7 dias? Você quer anotar aí ou não? Anota assim, ele criou tudo em 7 dias, porque ele ama processo. Seu processo de crescimento, tudo é processo. Fala assim comigo, a vida é um processo. Não termine mal, porque melhor é o fim do que o começo. Esse é o segredo da sabedoria. Vai devagar, não para, mas não termine mal. Esse é o segredo. Então, o que é a camada 6? A camada 6, fala assim, ó, camada 6 é o QS. Fala assim, é o espírito. Você é um ser triuno, certo? Essa camada do espírito, anota aí, significa 2 coisas: relacionamento com Deus e propósito. Relacionamento com Deus e propósito. O que é a camada 7? Anota aí. É a mesma coisa do sábado, é a mesma coisa de quando chega no fim. Fala assim comigo, o fim é melhor que o começo. Por que o Salomão escreveu isso? Que o fim é melhor que o começo? Porque o dele foi terrível. Fala assim com a sua boca, ó, depois da morte vem a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Melhor é o fim do que o começo. E aí o que acontece? O fato de você ficar preso demais em alguma camada, você não consegue vislumbrar a rampa que ele está te jogando. Porque essas camadas você precisa de subir.
Senão você não alcança lá. A 7ª camada, anota, é plenitude, descanso, desfrute. Anota essas 3 palavras. Descanso, desfrute e plenitude. Ah, não, eu amo essa camada. Você sabe como que você identifica se uma pessoa está numa camada dessa? Deus fala assim, ó, dá o que você tem para essa pessoa. Aí você fala, é você que mandou? É nós? Eu aprendi uma coisa que você tem que aprender e não duvidar de Deus mais. Você quer aprender ou não? Se Ele mandar você dar um negócio, pode ficar em paz. O diabo nunca vai pedir para você beneficiar ninguém. Pega esse código. Mas aí você faz pergunta, Senhor, o que eu vou aprender com isso? Só quero saber. Aí Ele vai falar isso, isso, isso. Ele não se importa quando você faz pergunta. Ele se importa quando você não obedece. Aí, como você não obedece, Ele vai usar outra pessoa. Ele se importa realmente quando você não obedece, você não confia. Aí Ele usa outro. Agora, quando você faz 10.000 perguntas, Ele te responde todas com o maior prazer. A plenitude é uma camada que chama transbordo, que tem tanta coisa que eu não seguro. O que é plenitude? Quando você não segura o que Deus manda para você em excesso. Deus vai te dar as coisas, Ele não quer que você use a sua. Ele vai te dar mais do que você dá conta de suportar para você transbordar na vida dos outros. Existem palavras enterradas dentro de vocês, porque vocês seguram, acham que é sobre você. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Então, quando você solta o que está dentro de você, aí Ele fala, então eu vou ter que jogar aí. Pega outro código do Jeová, anota aí. Ele dá semente ao que semeia. Se você segura, Ele não te dá. E Ele não é mau. Esse é um princípio. Se você é semeador, eu te dou a semente. Se você não semeia, fica em paz. Eu vou dar só para aquele ali que semeia. Você acredita no trem desse? Então essa camada 7 é o quê? Plenitude. Fala assim com a sua boca, assim, ó. Transbordo. Anota assim, ó. A certeza da plenitude é o transbordo. A certeza da plenitude é o transbordo. Quando vaza por cima de você, ou seja, é maior que você, significa que você não está segurando e a sabedoria está vazando por fora, afeta todo mundo em volta. Agora, quando você é escasso, vaza por baixo. Pensa numa caixa d'água. A caixa d'água, quando vaza por baixo, chama escassez. Nunca vai encher a caixa. O transbordo, a plenitude, é quando a caixa d'água de 50.000 litros tem 60.000. Vazando sem parar. O que é esse transbordo? É quando você entende definitivamente que Ele chamou para afetar a vida de todo mundo na sua volta. Presta atenção numa coisa. O segredo está na identidade. Quando você ativa isso e transborda camada por camada, não tem como voltar atrás. Se você entender isso, já era. A última camada significa, ninguém precisa me dar nada. Tem um rio aqui dentro, eu solto esse rio. Fala com a boca assim, do meu interior fluirão rios. Mas presta atenção numa coisa. A plenitude de Jesus foi provada uma vez. Com poder, sem dúvida. Na hora que pregou Ele na cruz, transbordou sangue. Você não sabe o poder do sangue de Jesus. Começou a vazar lá no Getsemane. Começou pelos poros sangrar. O tanto que aquele homem era transbordante. O sangue dele não esperou chegar na cruz. Já estava transbordando antes de chegar na cruz. Você não sabe o que é o poder do transbordo. O cérebro dele entrou em pane. Olha o que Jesus falou. O nosso mestre falou assim, ó. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. O cérebro dele estava entrando em pane. Para quem não sabe, quando você soa gotas de sangue, você vai entrar em desmaio. Você tá lascado. Mas a mente de Cristo, que é uma